Fala galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Hoje a gente tem a honra de estar aqui entrevistando meu camarada Leandro Dias, da Netflu. É um cara que bem polêmico às vezes, mas super influente com o nosso Fluminense, traz sempre as primeiras notícias. A maioria das vezes, as notícias em primeira mão que vocês veem, sempre através da equipe do Leandro, do Netflu, uma equipe maravilhosa. Desde já deixar os parabéns para vocês. Beleza, Leandro? Como é que você está, meu amigo? Fala, Bruno. Beleza, cara? Obrigado aí pelas palavras. Tá tranquilo, tudo bem, tudo tranquilo. Estou aí à disposição. Quiser saber aí, somos aqui um livro aberto. Bom, então vamos conversar, que é isso que a galera quer saber, né? Vamos lá, começando, quem é o Leandro? Como é que o Leandro veio essa paixão tricolor aí no Leandro? Cara, não sei te precisar um momento. Eu sempre fui fluminense, eu nasci tricolor. Eu não lembro em que momento eu me enxerguei tricolor, eu já nasci assim. A minha primeira lembrança, eu devia ter uns 4 anos. E eu já era tricolor, tinha uma camisa antiga, aquela da Coca-Cola. E sempre fui tricolor. Então, a minha mãe, o meu nome, Leandro, dizem as más línguas que é por conta do lateral direito do Flamengo, Leandro Peixe Frito. Jogou no Flamengo, lateral, zagueiro. E minha mãe é torcedora do Flamengo e dizia que botou meu nome por causa dele, mas não teve jeito. Eu fui já influenciado pelo meu pai, minha família toda, parte de pai é toda tricolor. E foi assim, eu já nasci tricolor. A minha escolha, se eu tive alguma escolha, eu nem sequer lembro. Porque a primeira lembrança que eu tenho já é de 4 anos com a camisa do Fluminense. Então já era. Se vai com 4 anos, depois não muda mais. De jeito nenhum. Mas vamos lá, vamos abordar o principal aí que a gente tem com relação ao Leandro, que é o site Netflu, né? Carinhosamente chamado por blog pela equipe do Fluminense. Leandro, hoje a Netflu é uma das mais, se não for a mais, é uma das mais antigas de sites da mídia tricolor relacionada ao Fluminense, não é? Acredito que de notícias, sim, né? Um site de notícias do Fluminense, sim. Antes do Netflu, tinha o canal Fluminense, que fazia notícia, mas eu acho que ele não existe mais. Você tinha também o Sempre Flu, que era um fórum, que inclusive tem o mesmo layout, né? Já há bastante tempo. Eu cheguei a frequentar por um curto período, mas site de notícias do Fluminense, sim, é o mais antigo. A gente está no ar aí há mais de 12 anos. Graças principalmente a torcida, né, que confia no nosso trabalho, líder aí de audiência durante todo esse período. E como é que foi a ideia, né, de trazer o Netflu à vida? Como é que foi esse surgimento do site? Bom, antes que fique claro, eu te falei aqui que a gente é um livro aberto e tá para falar a verdade. A ideia não foi minha, apesar de eu liderar o site já há bastante tempo, mas a ideia não foi minha, a ideia foi de uma outra pessoa. E a inspiração foi no Net Vasco, que é talvez o mais antigo site independente de clube do Brasil. O Net Vasco já existe desde o ano 2000, então já tem 21 anos no ar. E a ideia era fazer um Net Vasco de Fluminense. Uhum. E aí me convidaram para esse projeto. Falaram, pô, Leandro, a gente quer fazer um Net Vasco de Fluminense. O que você acha? Eu falei, vamos lá, eu acho interessante. Na época eu era repórter do Jornal Lance, apresentador da TV Lance também. E, cara, falar sobre o clube que eu amo sempre foi um prazer, né? E aí a gente iniciou esse projeto, me convidaram, uma coisa ainda, assim, sem muita organização, não era empresa, era uma coisa despretensiosa, apenas para noticiar, fazer um compilado de notícias do Fluminense, e era na base do copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, dando crédito para a fonte. Uhum. Só que eram muitas pessoas, e aí algumas, né, metade da equipe não era de jornalistas, então a coisa ficou meio desorganizada, algumas pessoas foram saindo, o criador
O cara que teve a ideia, ele é jornalista. Eu não gosto de citar o nome dele, porque eu não sei se ele gostaria que fosse colocado, mas ele também saiu por outros compromissos, e aí eu acabei ficando, e o Rodrigo Mendes também, que está conosco até hoje, e aí acabou caindo no meu colo, e eu fui montando a minha equipe, convidei o Rafael Siri, que é meu sócio, né, e apresenta alguns programas da casa, ele faz a transmissão áudio interativa com o Matheus Matos, já viralizou alguns memes dele aí, né, nas redes sociais, ele meio puto. Ele é daquele jeito mesmo, ele é completamente louco. E aí, cara, eu comecei a montar uma equipe e entendi que, olha, esse projeto, ele tem... Aí, a partir desse momento, quando começamos a nos organizar, eu comecei a ver futuro nesse projeto. Eu falei, olha, vamos tentar montar uma equipe de jornalistas e com uma linha editorial diferente, né? E quem me ajudou nisso, não está mais no Netflu, é o Luiz Carlos Máximo, que é um grande tricolor, a galera do samba conhece muito bem. Ele que me ajudou, que deu a ideia da gente mudar a nossa linha editorial, deixar de ser um site que copia e cola, para, ao invés de copiar as notícias, copiar, reproduzir as informações com a nossa linha editorial, porém, claro, como manda a boa ética, dando o devido crédito para a fonte daquela informação. E a partir daí o Netflu foi ganhando mais pessoas. Hoje a gente tem uma equipe de mais de uma dezena de funcionários trabalhando para a gente, marketing, comunicação, parte financeira. Hoje, já há algum tempo, é uma empresa já constituída. A gente começou a fortalecer o nosso canal no YouTube. Hoje, se não me engano, dos canais independentes, né, noticiosos, feito por jornalistas, a gente só está atrás do Gabriel Amaral, né, que é um grande sucesso no YouTube, né? Inclusive esteve conosco por um período também, uma parceria que fizemos 5, 6 meses. E estamos aí, cara, sempre tentando inovar, buscando coisas novas, porque não dá para se acomodar se tratando de internet, né? Eu tenho percebido isso, que pelo menos nos últimos 6 meses aí vocês começaram com muitos quadros novos, né? Entraram o quadro das meninas, tem um outro agora, acho que é Fala Tricolor, né? Eu acho que é de opinião, né? Que vai respondendo o que a galera vai comentando. Então, essas ideias da montagem dos quadros, ele é feito por uma equipe, ele é centralizado por uma pessoa, e essa ideia é justamente porque vocês viram que talvez estava muito centralizado em um único tipo pós-jogo, pré-jogo, ou não, ou já era algo que vocês já queriam implementar antes, e agora foi o momento? Então, Bruno, o canal no YouTube, ele é um braço do Netflu, né? Ele não é a nossa principal fonte de receita, ele representa um pouco mais de 5% de tudo aquilo que a gente arrecada, mas a gente entende que o YouTube é um caminho sem volta, né? Muitas pessoas já estão consumindo o YouTube, eu sou um grande consumidor de YouTube, eu assisto alguns canais, documentários, e a gente entendeu que a gente precisava ter uma programação diária, semanal também, em relação ao nosso canal. E um dos programas, uma das ideias que tivemos foi exatamente a transmissão áudio interativa. Te perguntar, a minha conexão tá ok? Não? Tá legal. Tá ok? Beleza. Não, porque deu uma travadinha aqui. É uma ideia minha já de muito tempo a gente ter transmissão de jogos do Fluminense estilo radiofônico. E acabou que a gente se adaptou a um momento de fazer essas transmissões em estilo React. Nós chamamos aqui de transmissão áudio interativa. Logicamente, a gente não tem direito de transmissão sobre os jogos do Fluminense, isso é muito caro, a gente ainda não tem essa bala na agulha. Quem sabe um dia, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente contratou, então, o Matheus Matos para ser o nosso narrador oficial. Eu faria os comentários, mas entendia que estava fazendo muita coisa, e de alguma forma minha imagem pode desgastar um pouco, então o Siri passou a fazer e a gente acredita que está dando muito certo, a galera gosta muito dos comentários. Tá, muito bacana. E em relação aos outros programas, as ideias são sempre divididas, a equipe ela é bem diversa, a sua pergunta sobre centralizar, sobre determinadas ações serem centralizadas, por exemplo, na minha pessoa, não. A maior parte das ideias, inclusive, não fui eu que dei. Eu
cooperei com algumas. Claro que o poder decisório acaba sendo meu e do Siri, por a gente tocar o NetFlu, mas a equipe toda ajuda, a equipe é bem proativa, isso é muito legal. Então a gente tem o NetFlu com elas, faltava, né, vozes femininas no NetFlu. O Fala Tricolor, ele é um programa dedicado a membros do nosso canal. Acho que o NetFlu, se não é o primeiro, é o pioneiro, mas é um dos poucos que, de fato, dão voz ao torcedor. O torcedor, ele divide a tela com a gente, ele fala o que ele quiser, claro, né, com devidos cuidados, educação, não vai xingar o presidente, não vai detonar alguém deliberadamente, mas o cara tá livre. É um programa para membros do canal. Você tem o NetFlu na Rede, que é a nossa mesa redonda semanal, a Confraria Tricolor, né? Hoje a gente está gravando quinta-feira, tem a Confraria, que aí é uma ideia que eu tive de união dos sites independentes, os principais sites independentes de Fluminense, que é o Explosão Tricolor e o Flu News. Levei a ideia para eles toparam na hora, então a gente faz essa resenha também, essa união. Então aqui no NetFlu tudo é muito dividido, a galera é muito realmente proativa, e os programas eles são decididos dessa maneira, ouvindo todo mundo. Tu falou do Siri, né, das reações dele que tem nesse react dos jogos, mas tem um pouco tempo atrás aí que surgiu uma tua também, passando lá atrás, puto da vida. Foi, cara. Rapaz, olha isso aí, o que acontece? É bom até explicar. Gente, nós aqui do NetFlu, muita gente pode achar isso, né? Porque tá na moda a pessoa fazer determinadas coisas para viralizar, ganhar like e tudo mais. Algumas pessoas podem não acreditar no que eu vou falar, mas tudo aquilo que acontece ali, nada é programado. E nem tem como ser programado. No caso do Siri, cara, o Siri, ele é muito mais nervoso do que aparenta. É porque a gente conversa muito, fala, cara, vamos tentar manter aqui um padrão mínimo de qualidade. Claro, uma linha mais tranquila, né? Não, mas assim, a ideia da nossa transmissão interativa é fazer algo para o torcedor mesmo, é para o torcedor se sentir representado. Claro que os excessos, dependendo, as pessoas podem achar que é armado, a gente está fazendo isso para viralizar, mas não é. O Siri é daquele jeito mesmo. O Siri numa arquibancada, ele é louco. Ele fica andando de um lado para o outro, ele xinga, ele perde a voz. Ele é daquele jeito. E comigo, cara, o que aconteceu, eu não sou um cara muito tranquilo, não. No Maracanã eu fico calmo. Mas em casa, na televisão, é difícil, cara. Ou no caso, lá nos nossos estúdios, que a gente faz as transmissões áudio interativas. Nesse dia que viralizou, cara, a gente tava perdendo pro Coritiba de 2-0. Porra, conseguimos o mais improvável, que era o empate, porque a atuação no primeiro tempo foi horrorosa. E aí o Marcos Felipe entrega uma bola que eu fiquei louco ali. Tanto que antes que eu apareço na tela, eu faço um xingamento, filho da... E aí, porque ele errou o passe. Quando eu xingo é porque ele erra o passe pro Lucas Claro. E aí depois, quando sai o gol, eu explodo. Só que qual foi o meu erro ali? O nosso estúdio, ele é pequeno, mas quando sai o segundo gol do Fluminense, do empate, eu vou pro lado certo, que é o lado direito, que eu comemoro ali sozinho. Nesse, eu explodi de tal forma que eu fui pro lado errado. E quando eu fui, mas eu tava tão transtornado que eu jogo a água no chão. Quando eu volto, eu falei, caralho, olha a merda que eu fiz, cara, apareci na câmera, que coisa patética, as pessoas vão achar que eu fiz de propósito essa merda. Tanto que a minha recomendação depois, quando acaba, eu falei, gente, olha só, pelo amor de Deus, não vamos viralizar isso, porque todo mundo vai achar que isso aí, eu armei isso para poder querer aparecer, dar uma de pavão, né, igual o nosso presidente. Não, eu não quero. Só que aí os próprios torcedores viralizaram aquilo, sim. E as pessoas entenderam, de fato, que foi uma reação minha intempestiva e natural, não foi nada programado e nem tem por que ser, né? Até porque se a ideia é justamente fazer pro torcedor diretamente, cara, ali nada mais, nada menos vocês estão expressando o que a gente está sentindo. Então vocês, como todos os colores também, pô, não tem como ser diferente, né? Mas pensa bem, Bruno, se você tá ali sentado, você é o comentarista, tá lá, o narrador, acontece aquilo, aí passa um maluco doido, de camiseta, de bermuda, xingando atrás de você. A cena foi patética. Cara. Foi sensacional, cara. Foi patético aquilo. Tanto que eu tô me controlando e isso não vai se repetir, pelo amor de Deus. Foi ridículo.
É pra ficar só marcado na história mesmo. Uma outra parada que tu falou também, que eu achei interessante, isso a gente tem visto muito acontecendo, sobre pessoas que às vezes agem de tal maneira, ou até trazem notícias, trazem formas de uma específica de matéria que aparentemente é para ganhar like. Não é comprometido com a informação, não é comprometido, muitas das vezes não dá nem a fonte, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência, são vários que têm aparecido, alguns são jornalistas, outros não. Como é que você vê esse movimento, Leandro, hoje em dia? Se isso é benéfico ou se isso é mais prejudicial? Como é que você encara essa leva de influenciadores novos que estão vindo por aí? Bruno, boa pergunta sua. Primeiro eu quero esclarecer assim, uma coisa. Eu não sou influenciador, eu não me considero influenciador. Eu sou um jornalista, né? Eu trabalho já com futebol já há 16 anos, está completando 16 anos agora. De carreira eu tenho 17. Então, assim, primeiro, eu não gosto muito desse termo influenciador. Primeiro porque parece que o público é uma grande massa de manobra e que fica um monte de pessoas ali que se colocam acima e que moldam as opiniões das pessoas. Claro que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que, de alguma forma, o que eu falo tem uma ressonância importante em uma parte da torcida do Fluminense. Claro que tem. Mas eu não me considero uma pessoa capaz de influenciar a opinião das outras. Talvez a grande missão que eu e toda a equipe do Netflu tenha é de levar ao torcedor um papel crítico, um papel reflexivo, de não acreditar em tudo que se fala e nem tudo que se escreve. Em relação a esses novos personagens aí que estão chegando, muitos youtubers, né, muitos sites, olha, eu acho que é benéfico desde que cada um saiba o seu lugar. E por que eu falo isso? Eu acho que é legítimo qualquer pessoa abrir um canal no YouTube e, de alguma forma, fomentar o Fluminense. Isso é legítimo, você abre um canal, você dá sua opinião, você diz se o time joga mal, se o técnico é ruim, se o presidente presta ou não, isso é democrático, é legítimo. Mas quando alguém abre um canal, abre um site de notícias para se prestar a fazer jornalismo, o mínimo que se espera é que a pessoa tenha capacidade para exercer aquilo. Precisa estudar, você precisa frequentar uma sala de aula, fazer um curso de jornalismo, ter capacitação para poder fazer notícia. Não é qualquer pessoa que pode fazer notícia. Existe um curso de jornalismo, de comunicação, habilitação ao jornalismo, disponível em várias universidades, que a pessoa pode se aprimorar, entender um pouco da parte teórica, a parte prática, aprender, né, com muitas pessoas. O jornalismo é uma profissão que é muito recente, né? Os grandes jornalistas aí da nossa história, vamos falar do rádio, né? José Carlos Araújo, Apolinho, esses caras não eram jornalistas, porque não existia a faculdade de jornalismo. Mas ela já existe, já está em vigor. Então, quem quer abrir um canal, um site para fazer jornalismo, na minha opinião, precisa se aprimorar. O que a gente tem visto, e aí é a parte ruim, é muita gente sem formação e, portanto, sem credibilidade, querer dar notícia. Isso eu não concordo. Porque quando eu estou passando na rua e vejo uma obra, eu não vou lá dar pitaco no engenheiro como que ele deve construir a fundação dele. Quando o médico está operando um paciente, eu não digo qual bisturi mais adequado ele tem que utilizar. Por que qualquer um se acha no direito de fazer jornalismo sem ter capacidade? Então, eu sempre falo isso com uma certa frequência para as pessoas consultarem as fontes. O Netflu é composto de jornalistas formados, outros que estão cursando. É algo que a gente preza aqui, porque tem que ter o mínimo de qualidade para poder exercer o trabalho. Claro que a gente já errou muito, cometemos erros gravíssimos de português, que é o pior que pode acontecer. De vez em quando, é raro, mas já cometemos erro de informação, que também é péssimo. Isso, infelizmente, faz parte e a gente trabalha para reduzir. Mas no Netflu, nós fazemos jornalismo. Nós nos prestamos a fazer jornalismo. Mais uma vez, todo mundo tem o direito de falar sobre Fluminense. Mas quer fazer jornalismo? Se aprimore para isso, vai estudar. Cara, eu falo até por experiência própria. Assim, eu sou péssimo, eu sempre me considerei péssimo para falar. Eu acho que não é minha vocação, né? Eu sou gestor, eu sou uma área totalmente diferente, eu sou empresário. Então, assim, a ideia do Pitaco Tricolor, o canal,
foi de quê? É porque a gente tinha um grupo no WhatsApp e a gente falava entre amigos sobre os jogos. E a gente simplesmente, vamos botar isso, vamos filmar isso? Vamos. Então, assim, eu vejo, cara, que não é simples, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que ser jornalista é fácil, que é só você ouvir, acha que é isso, supõe algo ali. É mole, tem muita coisa que se você quiser fazer por suposição, você faz fácil. Né? Mas agora, a parte da credibilidade é complicado, porque não é simples. Bruno, e sabe o que acontece, assim? As pessoas acham o seguinte, olha, claro que muitos não jornalistas, eles têm algum acesso específico, privilegiado a algumas informações. Alguém que... O cara pode ter uma fonte dentro do clube que passa algumas informações. Mas aí qual o trabalho jornalístico? É você não se ater, por exemplo, a uma fonte. Isso é básico do jornalismo. Se você se aprende na faculdade e com a vivência no meio profissional. Você tem que ouvir pelo menos 2, 3 fontes diferentes para você confirmar determinada informação. O cara que não estuda, ele recebe uma informação qualquer, ele acha que na cabeça dele tem relevância e ele dá, sem apurar, sem averiguar, sem investigar. Por quê? Porque ele não sabe como faz isso. Porque ele não estudou para isso, ele não sabe a importância que isso tem. Então, esse é meu ponto. Nada contra a pessoa querer, até tentar fazer jornalismo, eu acho isso louvável, mas se aprimora, estuda, sabe? Eu acho que isso, inclusive, engrandece a pessoa, ela passa a ter mais credibilidade com o seu meio. Aí eu vou falar, aí as pessoas vão alegar, Leandro, mas tem muitos jornalistas sem credibilidade. Claro que tem. Como tem médico ruim, professor ruim. Toda profissão tem profissionais bons e ruins em todos os lugares. Ah, mas eu acredito mais no fulano de tal que não é jornalista do que no cara que é jornalista e dá barrigada. Ora, você tem que cobrar esse jornalista ou deixar de assisti-lo se ele não tiver credibilidade. Mas o cara que não é jornalista e quer dar opinião e quer dar informação, eu acho que você tem que exigir dele capacidade. Para que você... Porque o jornalismo ele presta um serviço à sociedade. Se você não sabe os preceitos de uma apuração, como lidar com a informação, não acreditar em tudo aquilo que passam para você, você ter o desconfiômetro ligado, você automaticamente está prestando um serviço ao teu público. Esse é meu ponto. Agora, quer abrir um canal para opinar? Cara, a gente ainda vive numa democracia, eu acho. Então todo mundo tem essa liberdade. Fora que cria também uma quantidade grande, às vezes o X simpatiza com tal repórter, com tal influenciador, tal pessoa, torcedor simples. É isso, né? A questão da democracia mesmo. Se você tem a possibilidade de fazer, por que não? O negócio é quando você se confunde as coisas, né? Quando você citou, você passa da parte do torcedor para o jornalista sem ter essa capacidade. Aí, de certa forma, cria essa... não fica legal fazer dessa maneira. Mas, enfim, aí é de cada um também, né? Acho que a gente não está aqui para cagar regra. Essa é minha opinião. Então, Bruno, essa é minha opinião. Quero deixar claro. Eu não quero influenciar ninguém nesse ponto. Eu só acho, na minha opinião, que para a profissão ser valorizada, ela deve ser exercida por profissionais. Apenas isso. Mas, assim, o torcedor, gente... Ele acredita em quem ele quiser, ele acessa o que ele quiser, ele não é obrigado a gostar do Netflu, ele pode achar o Netflu uma porcaria ruim, claro, tem todo o direito. É apenas uma opinião. Tem gente que acredita até no Mário, pô. Vamos falar um pouco sobre as reportagens de vocês, né? Como eu disse, geralmente quando a gente recebe algo em primeira mão, a maioria das vezes vem por parte da equipe de vocês. O Paulo Brito ele tem feito isso com uma desenvoltura absurda. Às vezes a matéria vem primeiro pela Netflix, depois sai no GE, depois sai no Lance, e eles inclusive citam vocês. Partindo disso, qual você acha que foi a matéria mais importante que vocês fizeram, a mais relevante, né, na sua opinião? Rapaz, difícil, hein? Porque o Paulo Brito, ele é contratado da nossa equipe há algum tempo exatamente para fazer esse papel. De vez em quando mas muito raramente eu solto uma exclusiva, mas é muito difícil, eu não atuo mais como repórter. De vez em quando, claro, eu tenho algumas fontes, me passam algumas coisas, mas é mais difícil. O Paulo, que é o cara... Mas a mais importante... Eu não sei se foi
importante mais para o clube, mas eu acho que para o nosso trabalho, credibilidade, talvez tenha sido a saída do Fred, do Fluminense em 2016, a apuração do Paulo Brito. Ninguém tinha dado nada de Atlético Mineiro, e nós fomos os primeiros veículos a noticiar o interesse e a iminente saída do Fred naquele momento para o Atlético Mineiro. A gente tinha informação até muito antes do dia que realmente divulgamos, mas a gente ficou esperando, como eu te falei, a importância da gente não soltar qualquer informação. Ficamos esperando algumas confirmações para a gente não dar o que chamamos no jornalismo de barrigada. O furo é quando a gente consegue uma notícia exclusiva e ela se concretiza, e a barrigada é quando a notícia a gente dá com os burros na água, né? Uma informação que acaba não se concretizando. Eu acho que eu posso estar enganado, né? Foram muitas, né? Bruno, modéstia à parte, o Paulo faz um bom trabalho, mas eu acho que tenha sido a do Fred, a de mais relevância, por se tratar de um grande ídolo do clube. A gente também teve uma legal que a gente deu, foi a da Dry World. O Fluminense fechou com a Dry World, ninguém tinha comentado também. O Paulo conseguiu essa. Não foi boa, né? No final das contas, a Dry World deixou a gente aí com um prejuízo danado. O Fluminense não conseguiu receber dessa empresa. Mas se eu tivesse que elencar, eu acho que é do Fred. Acho que é do Fred. A saída dele do Fluminense em 2016 para o Atlético Mineiro talvez tenha sido a de mais relevância. Falando de matéria ainda, a notícia da Live Sort, do caso da Live Sort, ela veio através de vocês, né? Como é que você sentiu algo assim? Pelo menos o que eu vi, tá? Pelo Twitter, o Paulo Brito que trouxe em primeira mão isso. Foi o primeiro lugar que eu vi, né? E aí, uma das coisas que teve muita crítica, muita reclamação, não por parte contra vocês, mas foi um caso sério, um caso com um teor assim, importante, e a gente não viu isso circular em lugar nenhum. Ninguém mais trouxe, ninguém abordou, você não viu setorista, você não viu nenhum repórter ligado ao Fluminense trazer isso. Então, automaticamente, você não questiona isso ao presidente, e ficou algo um pouco... Acabou que caiu até no esquecimento, né, de grande parte da torcida. Muitos nem sabem como se terminou isso e vai acabar abafado, como já está. Você acha que isso seria um caso que poderia ter tido um pouco mais de repercussão, não por parte só de vocês, que eu acho que a parte de vocês fizeram, mas de todo geral que cobre o Fluminense? Bruno, só para esclarecer, eu acho que o primeiro veículo que soltou essa informação foi o blog do Paulinho. Ah, sim, isso, verdade. Foi o blog do Paulinho, e o Flu News também repercutiu, e a gente, eu não sei se foi o Flu News que deu primeiro ou a gente, sinceramente não vou lembrar. Mas, olha, Bruno, eu acho que o Netflu, nesse caso, ele cumpriu o papel dele. E quando eu digo cumpriu o papel, nós procuramos o Diego Pérez, que é o denunciante, que vazou lá o áudio do Renato Ambrosio, da empresa Live Sort, dizendo quase que claramente que há um esquema de rachadinha no Fluminense, né? Que você tem que pagar propina, nesse caso específico, pelo menos, né? Entrevistamos o Diego Pérez, que é o denunciante, entrevistamos o Renato Ambrosio, da Live Sort, que foi acusado, e tentamos por 2 vezes uma declaração, uma nota oficial, ou até mesmo uma entrevista do presidente Mário Bittencourt ou de algum dirigente do Fluminense, e o Fluminense simplesmente não nos respondeu. Ouvimos todos os lados, tentamos apurar, e sendo muito transparente, muito honesto com você, não conseguimos avançar nisso. A gente, cara, tenta fazer um trabalho de investigação, sim, jornalístico, de fiscalização, mas nem sempre a gente consegue. Porque também temos as nossas limitações aqui de pessoal, quantidade mesmo de pessoas para poder tocar isso. Algo que, por exemplo, uma TV Globo conseguiria facilmente. Fácil. Um Globoesporte.com, um UOL. E eu compartilho da tua, vamos dizer assim, até indignação, né, Bruno? Da grande imprensa de não ter levado esse caso a fundo. E acho estranhíssimo que isso tenha acontecido. Eu não vi nenhum setorista praticamente falar sobre isso. Eu não vi a grande imprensa repercutir. E isso é preocupante, Bruno, porque a gente sabe, isso é algo público, o torcedor pode acompanhar nas redes sociais.
existe um movimento de até alguns profissionais da imprensa, não vou ficar citando nomes aqui, mas que são de alguma forma ali afeiçoados à gestão. Algumas matérias que saem são muito, né, simpáticas à gestão, outros sites também fazem esse papel, canais. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas jornalismo, a meu ver, não é isso. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Jornalismo não é publicidade, jornalismo não é assessoria de imprensa. Jornalismo incomoda. Jornalismo, às vezes, enche o saco de quem está sendo alvo de uma denúncia, de uma acusação. O papel do jornalista é esse. Então, eu como jornalista, e falando em nome da minha equipe, fiquei sim bastante... Não sei se a palavra é surpresa, talvez seja. Acho que surpreso de pelo menos uma linha de terem colocado, porque ninguém colocou absolutamente nada. Eu acho que apenas o Portal UOL que fez um clipping, um apanhadão, e colocou, mas a apuração da grande mídia, que tem condições de fazer essa apuração, algo que a gente não tem, eles não fizeram. O Netflix acho que cumpriu o papel dele, ouviu todos os lados, não conseguimos ouvir o Fluminense não quis, mas como cidadão, como torcedor do Fluminense, eu fiquei aguardando a grande imprensa repercutir o assunto, avançar, e isso não foi feito. É triste. Como jornalista, como torcedor, eu lamento. Eu, sinceramente, eu achei que poderia, em cima dessa matéria, haver algo parecido com o que foi com o Cruzeiro. Na época que teve a reportagem. Eu também achava isso. Tudo. Fantástico. Cara, eu juro que isso, fantástico. Todo mundo, ESPN, acho que foi a Gabriela Moreira, se não me engano, que fez a matéria, né? Então, assim, foi algo que revirou o Cruzeiro, cara. E automaticamente, quando veio essa reportagem, eu falei, não é possível que não vá ter algo parecido com o que teve no Cruzeiro aqui no Fluminense. E aí eu vou usar essa palavra que você usou, que eu fiquei surpreso, cara. Eu fiquei surpreso, eu fiquei espantado por simplesmente ignorarem. A gente está falando aí de 1 milhão, né? Num final de semana, chegando no clube. Que dizem que é carro forte. Carro forte. O desmentido que não foi carro forte, chegou o quê? Um carro de passeio, um carro popular? Isso é normal? Né? Será que os jornalistas que cobrem o Fluminense acham isso normal? O Fluminense receber R$1 milhão em um domingo em carro forte ou um carro de passeio? É muito esquisito. Fora a declaração do próprio, acho que foi do Diego Pérez, né? Que deu a entender a parte da rachadinha. Ou foi do Ambrosio? Eu não foi o Diego que vazou o áudio do Ambrosio, que dá a entender que tem rachadinha. Mas assim, Bruno, aí as pessoas ficam falando, mas esse Diego, ele é, sei lá, ligado à política, ele é politiqueiro, não sei o quê. Gente, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito com a intenção que o denunciante tem. Existe um fato. O fato é, há um áudio de uma pessoa que diz, o que dá a entender de forma muito clara, que há um esquema de corrupção no Fluminense. E isso merecia ser investigado, e não foi. Exatamente, não é querer falar sobre as pessoas específicas envolvidas, né? Até porque o que interessa, eu acho, é o clube. E a partir do momento que entrou o nome do clube com uma denúncia tão séria como essa, eu acho que isso tinha que ser investigado, cara. E não foi, simplesmente foi ignorado. E eu não acredito que a gente vá ouvir falar desse assunto novamente daqui por diante. Hoje a gente está gravando esse programa na quinta-feira, né? Dia 28 de janeiro. Vai ter a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense hoje, à noite, quinta-feira, às 8 da noite. Acho que é a partir das 8 da noite. Inclusive, a gente vai ficar de olho nisso. Vão ser debatidos 3 temas: o ato trabalhista, revitalização de Laranjeiras e o caso Live Sorte. Porque há um requerimento, um pedido para que o áudio lá das explicações sobre isso sejam divulgados para os sócios. O áudio lá que fala sobre o Diego Pérez e tudo mais. Então, vamos ver o que vai ser decidido, mas eu concordo com você. Acho difícil isso à frente. Quem tinha o poder de trazer à tona esse caso, tirar debaixo do tapete, mostrar para o torcedor o que acontece, era a grande imprensa. E se ela não faz isso... Se calaram, né?
Se ela não faz isso, eu não tenho esperança de que nada seja esclarecido, infelizmente. Pois é. Tu falou também sobre outros portais, outros sites, né, que poderiam ter feito, entrado nessa onda e mais a fundo no assunto, e não fizeram. Como é que é o relacionamento da Netflix com outros portais, outros sites ligados ao Fluminense? Você acha que há um pouco de rivalidade nesse meio? Ou não? É tudo muito respeitoso? Como é que você enxerga isso aí? Olha, Bruno, eu acho que um tempo atrás existia uma rivalidade, sim. Tá? Era uma coisa ali meio velada e talvez muito por conta de pilha. Muita gente botando pilha do lado daqui, talvez do Explosão Tricolor, do Flu News. E isso foi resolvido exatamente com a Confraria Tricolor, que nós nos aproximamos, entendemos o papel que cada um tem, respeitando todas as linhas editoriais. E o que eu posso te falar em relação a esses dois sites, o relacionamento ele é ótimo, ele é excelente. Eu me dou muito bem com a Silene, que é a proprietária do Flu News, me dou muito bem com o Vinícius Toledo, que é o proprietário do Explosão Tricolor, toda a galera lá. Claro que a gente não concorda com tudo que se fala, que se escreve, mas isso é algo normal, assim como eles da nossa parte também, eles podem discordar de alguma coisa, mas o que eu posso te garantir é que há um respeito muito grande entre a gente e, de alguma maneira, uma simbiose de pensamentos em relação ao futuro do Fluminense. Eu acho que, falando especificamente desses três sites, eles enxergam o Fluminense do tamanho que ele é. Mas isso não quer dizer tapar o sol com a peneira, deixar de mostrar algumas mazelas que vem assolando o Fluminense há tanto tempo. Porque a gente se presta a fazer jornalismo. O Explosão, o Flu News e o Netflu, eles fazem um trabalho jornalístico. Então, o Vinícius Toledo não é jornalista, mas a equipe dele é de jornalistas, tem estagiário de jornalismo. O Douglas Van de Koken, que lidera a linha editorial do Flu News, é jornalista, e tem outros lá também. E no Netflu da mesma forma. Então, a nossa linha, a gente tem essa simbiose porque a gente faz jornalismo. E um jornalismo que serve ao torcedor do Fluminense, e não ao Fluminense. Se a gente servisse ao Fluminense, a gente não seria jornalista, a gente seria assessores do clube. Então, há uma relação que é muito boa e se solidificou a partir da Confraria Tricolor, que nos reunimos todas as quintas-feiras. Falando um pouco agora de rede social, né? Eu sou usuário do Twitter, o canal também, o foco principal é mais no Twitter, e a gente vê que tem muitas vezes polêmica com o teu nome. Às vezes as pessoas, tu não tá nem envolvido, mas a pessoa vai e te cita. Seja diretamente ou indiretamente. Isso significa o quê? É polêmico ou transparente, cara? Como é que você vê essa repercussão que tem sempre ligado ao seu nome? Então, Bruno, você sabe qual é o problema? Eu não sei nem se é um problema. Primeiro, eu admito que eu sou um cara chato. Eu não sou um cara muito amistoso, assim, no sentido de ficar jogando confete, ficar rindo à toa. Embora eu sorri bastante, eu sou um cara bem-humorado na minha vida. Mas quando se trata do Fluminense, nesse Fluminense que a gente está vendo, cara, é difícil a gente se animar, né? E eu sei que eu sou uma pessoa impopular. Eu não tô ali naquele Twitter, especialmente, né? Eu tô no Twitter e no Instagram também, é esse mesmo @ que tá aqui embaixo. Mas eu não tô ali para ficar ganhando like, para poder ter retweet. Eu tô ali para falar o que eu penso sobre o Fluminense. 95% das coisas que eu falo ali é Fluminense. Das coisas que eu penso sobre o clube. Claro que já escrevi muita bobagem, que eu me arrependo. Algumas eu tirei apaguei por estar sendo injusto, e outras, mesmo falando bobagem, eu deixei porque a gente tem que assumir o que a gente fala, né? A gente tá ali eu tô ali, eu coloco o meu nome, coloco o meu rosto. Por maior a besteira que eu esteja falando, eu tenho que assumir o que eu falo. A não ser, como eu acabei de dizer, eu tenha sido injusto com alguém, eu tenha falado uma besteira enorme, e eu apago. Mas é muito raro, eu geralmente deixo tudo que eu escrevo. Só que o que acontece? E aí, eu até entendo um pouco o torcedor. As pessoas não conseguem separar o Leandro do Netflu. Quando eu estou falando, as pessoas acham que é o Netflu que está falando. Eu entendo isso. Mas, das duas, uma. As pessoas precisam parar de fazer essa relação, porque eu não sou o Netflu. Inclusive, várias coisas
que acontece no Netflu. Nem tudo eu concordo. Muitas vezes eu sou voto vencido, porque aqui a gente trabalha com democracia. Claro que eu tenho poder decisório de muitas coisas, mas já me demoveram de determinadas ideias algumas vezes, porque eu acho que é assim que você faz uma equipe coesa de trabalho. Primeira coisa, eu não sou o Netflu, eu falo pelo Netflu quando eu estou citando ele institucionalmente, mas o meu perfil, quem está falando é o Leandro. Então, quando eu gosto do Ganso, aí o cara vai lá e fala, o Netflu adora o Ganso. Quando eu digo que o Diniz é bom técnico, embora seja teimoso e inflexível, o Netflu gosta. E não é assim, cara. Agora, claro que a gente até recebeu uma crítica muito construtiva de um membro do nosso canal, que ele falou o seguinte: pô, Leandro, tá faltando um contraditório no Netflu. Vocês concordam demais. E eu dei razão a ele e falei, olha, acho que o nome dele é Fabiano Monteiro, é membro do nosso canal. Eu falei, olha, eu concordo contigo, mas tem duas situações aí. Uma, é uma coincidência a gente ter essa simbiose de pensamento, mas não é algo premeditado. Ó, eu vou botar alguém aqui que pensa igual a mim. Não é, porque qual é a graça disso? O bom é o debate, é a gente conseguir divergir com muito respeito, claro, mas se todo mundo concorda, eu não vejo muita graça. Se não discorda, não tem debate, pô. Não tem debate. Mas tem debate. Aí é que tá o ponto. Acontece que nós, a equipe do Netflu, ela acaba pensando muito parecido no que é ou deveria ser o Fluminense, de que maneira que o futebol deve ser jogado, como que o clube deve ser gerido, de que maneira deve ser feita a comunicação com o torcedor. Nesse ponto, a gente concorda muitas coisas, né? Então, eu entendo que falta o contraditório e a gente, inclusive, tentamos algumas vezes, na época da FluSócio, chegamos a convidar integrantes da FluSócio para blogar no Netflu com liberdade para nos criticar. Isso foi feito. Todo mundo recusou, porque ninguém gostava do Netflu. Mas a gente abriu essa possibilidade, por exemplo. Mas essa confusão que fazem, polêmica com o meu nome, cara, assim, a gente tá na chuva é para se molhar. Agora, no Twitter do Netflu a gente não bloqueia ninguém. Pode xingar à vontade, pode falar a maior asneira que for. No meu Twitter pessoal, eu me dou o direito de escolher as pessoas com quem eu quero ter uma relação virtual. E aí, se o cara me xinga, eu bloqueio. Eu acho que não tem nem conversa. Se o cara me xingou, se me ofendeu, ou se está tentando fazer uma acusação infundada contra mim, eu, no meu Twitter, eu acho que eu me dou o direito de não ter o porquê seguir com aquela pessoa vendo as minhas postagens. Mas no do Netflu, não, de forma alguma. A gente não bloqueia ninguém. Até porque seria uma grande burrice, né? Sim, pois é. Eu entendo, cara, exatamente o que você está falando, porque eu passei por algo parecido um dia desse, né? Porque a parte por trás bastidores sou sempre eu que faço aqui. E eu fui fazer um convite a uma torcida organizada, né? Para participar desse debate e tal. E tanto é que a gente tem até duas pessoas diferentes para entrevistar justamente, pô, não gosto do Bruno, tem outra. Mas assim, não entendem que o Bruno é o Bruno e o Pitaco é outra coisa, né? Eu não respondo sozinho, tem mais pessoas envolvidas. E aí, essa torcida, ela me respondeu que agradecia o convite, mas que iria recusar porque as minhas opiniões algumas vezes criticavam eles e tal. Falei, cara, é complicado. Bruno, sabe qual é o problema? O ser humano, ele tem uma dificuldade de aceitar o contraditório. As pessoas, elas não conseguem... uma coisa é você, não querer ter uma relação virtual com a pessoa porque ela tá te ofendendo, ela tá te xingando, né? Mas ela divergir de você de forma respeitosa, elegante, cara, qual é o problema? Então, o cara não quis dar a entrevista para você porque você o critica. Aí esse cara tá criticando o Mário que não aceita crítica. Exatamente. Então, eu não vejo sentido nisso, sabe? Eu acho que o respeito ele tem que estar acima de tudo, discordando ou não. A gente já fez um convite aqui para o Mário Bittencourt estar conosco para dar uma entrevista. Cara, eu não vou botar uma arma na cabeça do Mário, não vou xingar ele, não vou ser deselegante com ele, não vou ser
babaca de forma alguma, mas eu vou fazer as perguntas que devem ser feitas, que eu entendo que o torcedor merece saber. Não vou fazer pergunta para poder levantar para ele cortar. Isso tem um monte aí que já faz. Então, mas ele recusou. Por quê? Hã? Todos praticamente agem dessa maneira, né? Eu nunca vi o Mário ser alguém contradizer o Mário, cara. Mas aí, sabe por quê? Primeiro, o Mário hoje, não sei se você viu, nessa quinta-feira ele deu uma entrevista para o Sport TV. Na verdade, não foi uma entrevista. A repórter fez uma pergunta, ele respondeu em meia hora, fez outra pergunta, ele respondeu em meia hora, acabou, não acabou o tempo. E nas entrevistas coletivas, cada repórter só tem direito a uma pergunta. E você não tem réplica. Você pergunta para o Mário, por que você só procurou o Marcos Paulo para poder renovar, faltando um ano para acabar o contrato dele? Aí ele vai responder. Você não tem o direito de ter uma réplica em cima daquela resposta dele. Primeiro, porque ele fala muito, é prolixo o tempo todo. E segundo, que você... E aí eu até entendo a assessoria, não estou fazendo uma crítica não, porque tem muita gente para perguntar. Mas é uma coletiva que se torna uma espécie de palestra. É um monólogo, que só o presidente fala. Exato. Então, e aí por que ele não aceita a entrevista para o Netflu, para o Explosão, para o Flu News, até para o Raiz Tricolor, do Gabriel Amaral? Porque a gente iria fazer perguntas que talvez ele não gostaria de responder. O ambiente, para ele, não estaria controlado. E se o ambiente não está controlado, ele não se sente à vontade. Porque ele poderia cair em contradição, porque ele poderia ficar chateado, vai saber por quê. Mas o jornalismo se faz, eu acredito, né, se faz dessa maneira. Mas, enfim, a gente segue aguardando. Quem sabe o dia, né? Quando o Fluminense estiver bem, for campeão, aí ele vai querer dar entrevista. Aí vai dar entrevista para todo mundo. E como é que é a relação de vocês hoje? Até porque tem pessoas que ficam sempre, né, no clube, tem as portas abertas. E como é que é a relação do Netflu hoje com o Fluminense? Isso a gente fala de todo o clube, tá? Então, o Mário, por exemplo, as pessoas que são subordinadas a ele, tem um bom relacionamento? Porque tu falou que o pessoal da Flu Sócio não gostava de vocês, né? A Flu Sócio e agora a galera que apoia a gestão. A relação é ruim, infelizmente, porque eles não entendem o nosso trabalho, eles acreditam pelo fato de levarmos o nome Flu, que deveríamos prestar um serviço ao clube, e a gente cansa de explicar que a gente não presta um serviço ao clube, a gente presta um serviço ao torcedor. Quem presta um serviço ao clube é quem é remunerado para isso, é a assessoria de imprensa do clube, são os funcionários. O Netflu, ele não deve nada ao Fluminense. O Netflu, ele é uma empresa de jornalismo, e jornalismo você faz para a sociedade. E a nossa sociedade é a torcida do Fluminense. Então, a relação é ruim. E, infelizmente, desde a época do Peter, o Peter, para lembrar a galera, já censurou o Netflu, impediu o nosso repórter de estar presencialmente nos treinos do Fluminense Laranjeiras, uma censura que durou por 2 meses, com uma justificativa rasa de que a gente tumultua o ambiente, que a gente presta de serviço ao clube. Para mim é algo extremamente ditatorial. E com a Abad não houve censura, a gente tinha liberdade de frequentar os treinamentos, porém, nenhum jogador e dirigente do clube pode dar entrevistas para o Netflu. Foi proibido, e essa proibição continua na gestão Mário Bittencourt. A gente não consegue entrevistar jogadores, não consegue entrevistar treinadores, dirigentes, a gente não consegue. E a gente faz um trabalho aqui, Bruno, e para quem está acompanhando, na raça, cara. Porque a gente busca fontes, né, de algumas fontes que estão dentro do clube, claro, de fora, para poder trazer notícias exclusivas para o torcedor. Porque o Fluminense entende que a gente presta um desserviço ao clube, expondo certas situações que eles não gostariam que fossem expostas. De alguma forma, eu até entendo que a assessoria queira blindar o clube de determinadas informações que são sensíveis. Às vezes, uma contratação de um jogador que está para sair, e se isso vaza na imprensa, pode fazer com que o jogador cresça o olho e faça leilão. Cara, mas eu não posso me preocupar com isso se eu estou disposto a fazer jornalismo. Aí eu tenho que pesar o seguinte: olha, eu faço jornalismo ou eu presto serviço para o clube? Eu faço jornalismo, eu sou jornalista, essa é a minha profissão. Então eu não posso me deixar levar por essa visão, na minha opinião, deturpada, que não apenas essa gestão tem. Eu estou falando aqui de 3 gestões, que inclusive a atual se colocou como oposição anterior.
E o modus operandi é o mesmo. O Netflu joga contra, o Netflu não presta, mas o próprio Netflu é que, quando o Mário Bittencourt tinha interesse, ele dava entrevista pra gente. Foi na nossa festa de 10 anos, tem um vídeo aí, já está viralizado, falando da importância que o Netflu tem, que perdure por muitos anos, numa época que ele não era presidente. Aí agora ele se torna presidente, chegou ao poder, o Netflu ele não presta mais, ele presta um desserviço, a palavra que eles gostam de usar é desestabilizar o ambiente, tumultuar o ambiente. Eu acho que quem tumultua o ambiente é quem contrata mal, é quem gere mal o clube, é quem perde jogador de graça, é quem mente para o torcedor, é quem comete estelionato eleitoral. Isso, para mim, é desserviço ao clube. Quem dá notícias sobre o clube está prestando um serviço ao torcedor do Fluminense, que tem o direito, seja ele sócio ou não, de saber tudo o que acontece dentro do clube. Tu tá falando sobre as informações que vocês passam, né? Mais uma vez citando o engajamento que a torcida tricolor tem com vocês em relação ao que vocês escrevem, ao que vocês expõem. E muitas das vezes eu vejo críticas à Netflu justamente por dar notícias. Né? Então, às vezes, o salário atrasado. Porra, mas essa Netflu é Netflá, joga contra. Cara, é surreal isso. Né? Vocês, como é que vocês enxergam isso dentro da equipe de vocês? E, porra, a gente está trazendo algo aqui que ninguém está falando e a galera está criticando porque não é o que favorece, de certa forma, o que vocês querem ouvir. O que mais irrita o torcedor é, por exemplo, dar uma notícia de salário atrasado no dia de jogo. Bom, mas para que dá essa notícia em dia de jogo? Gente, é um argumento até infantil. Então é o seguinte, o Netflu sabe que o salário do jogador está atrasado, mas ele não sabe. O jogador, ele não confere a conta bancária dele. O Netflu sabe primeiro do que ele. Ih, caramba, peraí, deixa eu ver aqui. O Netflu tá dizendo que eu tô com o salário atrasado. Será que eu tô? Gente, pelo amor de Deus. Isso não interfere em absolutamente nada. O jogador, ele não vai deixar de correr porque estão noticiando algo que ele já sabe. E a gente não pode... mas tem hora... Notícia tem hora para dar. Não tem, me desculpe. Jornalismo não se faz assim. Notícia não tem hora para dar. A notícia, quando a gente tem posse dela, a gente vai divulgar. Seja ela boa ou ruim. Porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho, mais uma vez, assim... parece que eu fico falando, né, Bruno? Isso aí já me perguntaram isso várias vezes, o torcedor também, mas é bom frisar. A gente não é assessoria de imprensa do Fluminense. E, cara, eu sou tricolor, como você, como todos. Mas o meu papel, o meu trabalho é jornalístico. Claro que eu queria estar dando notícia positiva. Ora, o Netflu surgiu no final de 2008 e a gente começou a ter um crescimento absurdo. Foi quando? A gente começou a ganhar título, cara. Quando a gente tem aquela arrancada espetacular de 2009, o Brasileiro de 2010, a grande campanha de 2011, grandes jogadores sendo contratados. Cara, a gente surfou na onda. E aí a quantidade de notícias positivas ela era muito maior, claro. O Fluminense era um time imbatível, todo mundo queria vencer o Fluminense. Era um clube que pagava salários muito altos. Claro que estruturalmente continuava com problemas, tanto é que segue. Mas a gente surfou nessa onda do Fluminense bem e a gente subiu. Hoje, estamos vivendo esse período aí tenebroso, que a gente não sabe quanto que vai durar. E, infelizmente, o que tem mais propagação são as notícias taxadas de negativas. Mas eu sempre digo o seguinte, gente, as notícias, elas não são criadas pela imprensa. Elas já existem. Exatamente, elas já existem. A diferença é que a gente descobre. E a gente descobre, cara, 5% do que acontece ali. Então a notícia tá lá. Alguém vai acabar descobrindo. Se não é o Netflu, vai ser outro. E se esse outro tem a posse da notícia e não divulga, me desculpe, ele não tá fazendo jornalismo. Até porque tá ocultando algo que a torcida poderia estar sabendo, né? Às vezes você precisa, assim, você não sabe, se critica, se elogia, como é que você vai fazer se você não tem uma base, você não tem ideia, você não tem a informação. Exato. Você precisa da informação para poder dar a tua argumentação depois. E se essa notícia não chega... Bruno, é muito fácil hoje só para completar,
Hoje Sim. na internet, cara, é muito fácil. Você consegue dinheiro fácil. Plantando notícias, bomba, jogar confete em tempos. Por exemplo, o Fluminense tá bem? Pô, vamos lá, vamos remar junto. Porque você remando junto, você ganha também. E, cara, a gente não se pauta por isso. A gente se pauta por notícias. Como eu acabei de dizer, a gente surfou na onda da época boa porque, cara, o time tava ganhando. Então, claro que a ressonância era de boas notícias. E quando o Fluminense só perde, quando tem má gestão, quando perde atleta de graça, quando vende mal, o que sai? É. Não tem o que fazer, né?